Dicas para executar afundo e búlgaro. Meus joelhos estalam muito, sem dor, mas um certo incômodo. Acho que eu estou ficando crocante. Bom, Nata, seguinte. Primeiro que o afundo, ele precisa que você tenha uma força no glúteo que seja diferenciada, que seja muito boa, né? Porque você sabe que a maioria das pessoas que eu vejo fazer afundo, a dificuldade delas é equilibrar-se, né? As pessoas não conseguem se equilibrar. Vamos pensar no afundo estático, vamos pensar no afundo dinâmico, tá? Afundo estático é aquele que você faz, por exemplo, no Smith Press, né? Que você para, faz uma perna de cada vez. O afundo dinâmico é a caminhada a fundo, né? Que você faz. Quando você olha essas duas formas de você fazer afundo, é muito provável que você pense que quando você vai fazer o seu afundo dinâmico, você tenha mais dificuldade, é uma caminhada. O problema é que existe o princípio do giroscópio. Quando você está em movimento, às vezes é mais fácil manter seu equilíbrio do que quando você está parado. Exemplo, fica em cima de uma bicicleta parado, fica em cima de uma bicicleta em movimento. Você vai notar que é muito mais fácil você se equilibrar quando a bicicleta está se movendo. Então, a grande sacada do afundo, na verdade, é você ter um bom fortalecimento de musculatura do quadril para fazer isso. O que eu acho interessante você fazer? Primeiro, não começar pelo afundo. Segundo, só termine pelo afundo se você já estiver bem fortalecida. Porque se você estiver muito cansada, também não vai conseguir segurar esse movimento adequado. Terceiro, aqueça a musculatura do quadril antes de você fazer afundo. Faz uma cadeira abdutora, né? Faz uma cadeira adutora, né? Para você conseguir utilizar a musculatura rotadora externa e rotadora interna do quadril para te ajudar a te estabilizar naquela posição. Lembrando que o afundo, ele demanda tanto da perna que está à frente quanto da perna que está atrás. Quem estudou isso foi um professor nosso, né? Uma pessoa que vocês gostam muito, o professor Mauro Ghiseline, e Mauro estudou o afundo a fundo, né? E ele demonstra isso, tanto que tem uma aula de afundo lá no YouTube da Max. Estavam treinando eu e o Heraldo. E deixa eu pensar. Agora, em relação a você ficar estalando o joelho, isso daí são outros 500. Aí significa que provavelmente você tem uma rofite que deixa um pouquinho tudo meio barulhento, né? Se não tem dor, melhor, mas qualquer estalo pode ser um impacto. Então vale a pena você ir no médico e investigar isso daí. Porque em ortopedia, quando você tem a lesão estabelecida, é muito difícil você conseguir passar por ela sem ter que abrir mão do seu treino, sem ter que abrir mão da sua rotina. Então, qualquer estalo, qualquer barulho esquisito já faz com que a gente fique de sobreaviso e fale, pô, meu, mas será que isso daqui era para ser assim? Então, estalo não, né, pessoal?